Oi, gente! Amanhã já é 2016, o que significa que dezembro acabou e agora é a hora das nossas recomendações. Bom, a minha indicação de dezembro é um livro, que também é um filme, mas eu recomendo tanto um quanto o outro, mas vou falar do livro hoje. O nome do livro é Garota Exemplar, Gone Girl em inglês, e ele é a história de um casal que começa a história, na verdade, no aniversário de 5 anos deles, de casados, e a mulher desaparece, a esposa desaparece, e o marido começa a ter umas reações estranhas quando ele começa a ser questionado pela polícia. E conforme a história vai avançando, obviamente o foco de quem matou a mulher começa a recair sobre o marido, justamente por causa dessas atitudes estranhas e suspeitas que ele tem. Eu não vou falar muito mais do livro nem do filme, porque ele tem muitas reviravoltas, e são reviravoltas impressionantes, talvez as mais chocantes e as mais inesperadas dos últimos tempos que eu li numa história desse tipo. Mas o legal de tudo é que ele pega um gênero que já existe, que é um gênero de crime, que a gente normalmente já sabe como as coisas vão se desenvolver, e ele perverte completamente esse gênero, fazendo uma história muito original, muito dramática e muito tensa principalmente. O legal de tudo é que ele conta de 2 pontos de vista diferentes. De um lado é o Nick Dunne, que é o marido. A gente começa a acompanhar o ponto de vista dele, acompanhando todas as situações, e do outro a esposa, que é a Amy. Só que a gente nunca sabe qual dos dois está falando a verdade, porque são 2 pontos de vista completamente diferentes de um mesmo relacionamento. E ele começa a discutir isso, porque na verdade ele começa a mostrar que os relacionamentos são assim e que cada um tem seu ponto de vista sobre o relacionamento, mas ao mesmo tempo quem são os culpados dos erros do casal, enfim. É um livro bem louco, bem questionador, mas é uma narrativa muito bem feita. A Gillian Flynn, que é a escritora, ela se consultou com peritos da polícia para saber como é que funcionava todo o processo, e a narrativa é muito legal. O final do filme e do livro diferem um pouco. O livro é um pouco mais... até um pouco mais perturbador. Não é tão perturbador que nem o final do filme. O final do filme é perturbador demais, assim. Te deixa realmente sem saber o que pensar. Mas o final do livro também é bem interessante, bem denso, muito interessante. E o filme é dirigido pelo David Fincher, que é um ótimo diretor de Seven, diretor de Zodíaco, diretor de Curioso Caso de Benjamin Button, e mais recentemente também diretor de House of Cards. Nos primeiros episódios ele foi o criador da série também. Por isso mesmo, tanto o livro quanto o filme são... Se você não viu ainda, não ouviu falar do filme, vai procurar agora, vai ler o livro. Não tanto faz a ordem, porque os dois se complementam muito bem, e o filme tem diferenças assim bem pequenas, mas ele é muito fiel ao livro também, e é uma trama muito interessante, muito dramática, muito tensa, com muito suspense, com personagens incríveis, e que vai fazer você ficar assim, ó, tenso do começo ao fim, e com certeza você vai gostar. É um ótimo livro e é um ótimo filme pra você conferir. Uma das minhas recomendações é uma série, que choque. Estamos vendo séries novas no Netflix, qualquer série do Netflix eu boto e coloco. E essa é uma que entrou, é The Borgias, sobre o Rodrigo Borgia e como ele comprou o papado, sendo que ele tinha uma amante e 3 filhos, e começou um relacionamento com outra amante, depois ele já ser papa, e como cardeais querem matar ele, reis querem matar ele, e todos os conflitos na época dele, guerras, envenenamentos, assédios, gravidez, assassinato, e tem de tudo um pouco. E eu até gostei da série, eu tava vendo Rain, e daí na primeira temporada de Rain, que tipo, é completamente diferente, pra quem já assistiu, Rain é bem adolescentezinho, assim. E daí quando terminou Rain, eu não tinha visto que tinha terminado, e aí o Netflix passou automaticamente pra outra série, que ele achou que eu fosse gostar, porque eu estava assistindo Rain, e era o primeiro episódio de The Borgias. E eu fiquei, interessante, o cara foi lá, quer ser papa, o papa morreu, e ele foi lá pedir pro filho dele comprar os votos dos cardeais pra ele virar papa. Como assim o papa tem filhos? E daí eu já achei interessante, gostei dos personagens, gostei das histórias. E agora eu tô na metade da 3ª temporada, que tem no Netflix, da 3ª temporada, e tá bem interessante, sim. Joinhas para The Borgias. A minha indicação de dezembro, eu vou dar uma mudada, não vou indicar nenhum filme, nenhuma série, eu vou indicar um gênero que inclui ambos os formatos dentro dele. Gênero documental de crime real, que ele já é bem utilizado em documentários, em longa-metragem de documentário, para citar 2 bons exemplos clássicos, que são muito bons filmes. A gente tem o Thin Blue Line, que é sobre a morte de um policial, e a pessoa que foi presa por esse crime
Eles trazem... dentro desse gênero sempre se traz a questão da culpabilidade, se a pessoa realmente cometeu aquele crime ou se ela é inocente. Então, no Thin Blue Line é a morte de um policial. Aí tem também uma trilogia chamada Paradise Lost, que é ótima, que segue 3 adolescentes que foram presos pelo assassinato de 3 crianças de 8 anos. E ao longo desses 3 documentários, eles investigam se realmente esses adolescentes fizeram ou não. Mas o que realmente me fez indicar isso esse mês é que nos últimos anos, 2014 e 2015, tá bombando muito esse gênero de forma seriada, de forma de série. Em 2014 teve um podcast chamado Serial, podcast investigativo, que ao longo de, não sei se foram 10 ou 12 episódios, contaram a história de um assassinato que aconteceu nos anos 90 e que uma pessoa foi presa e enfim, eles começaram a trazer novas evidências que talvez indicavam que essa pessoa não era a real culpada e tem toda essa trajetória. E ele ficou muito, muito popular ano passado, tanto que esse ano agora, esse mês, em dezembro também, começou a 2ª temporada, que aí investiga um outro caso. Esse ano também, em fevereiro, a HBO lançou uma minissérie chamada The Jinx, que investiga um suspeito de um assassinato, que na verdade, ao longo dos episódios, descobre que ele é suspeito de vários assassinatos e ele nunca foi preso, porque ele é um milionário. E o documentário, a série é construída muito bem, é muito surpreendente, vale muito a pena assistir. E, pra finalizar, esse mês, dia 18, a Netflix lançou sua própria série nesse gênero, chamada The Making of a Murderer, que conta a história do Steven Avery, que foi preso durante 18 anos por ter cometido assédio sexual, só que ele era inocente e foi totalmente negligência policial. E aí ele se envolve em mais um outro crime, que é um assassinato, que eu não vou contar nada porque é spoiler, mas vale a pena assistir, são 10 episódios, se eu não me engano, e é um gênero que tá bombando muito esse ano, principalmente. Ano que vem eu acho que vai ter mais coisas desse tipo, e é muito interessante. Tem os detalhes mórbidos pra quem gosta, mas pra mim o melhor desse tipo de série é realmente a construção, que a cada episódio tem mais uma informação que te deixa muito surpreso, e a história sempre dá reviravoltas, tem muitos personagens reais, né, porque são pessoas, não são personagens, e é muito legal mesmo, muito interessante. Outra indicação que eu tenho desse mês de dezembro é também um filme que tá no Netflix, que é com o Keanu Reeves e se chama John Wick. O nome em português é De Volta ao Jogo. A história mostra um cara que era um assassino profissional da máfia, era um cara extremamente lendário dentro da máfia por ser muito competente no que ele tinha que fazer. E aí do nada ele decide largar tudo por causa de uma mulher, e começa o filme já com a mulher morreu, e ele tá desolado, completamente destruído, e ele ganha um presente póstumo dela, que é um cachorrinho. E aí os mafiosos querem roubar o carro dele e matam o cachorro dele. E aí ele decide ir pra cima dos caras com tudo que ele tem. E o filme é muito legal porque ele constrói uma mitologia própria que vai ser explorada provavelmente nessa continuação que tá pra sair. Mas ele não explora muito, ele deixa só assim pincelada pra um próximo filme. Mas ao mesmo tempo ele tem muita ação, ele não tem enrolação, ele é direto ao ponto, ele é um soco na cara, ele é violência, aquela violência crua, doentia, ele chega e dá tiro na cara dos caras, ele não tá nem aí. E as cenas de luta são muito bem coreografadas, o Keanu Reeves tá excepcional nesse filme, ele é a máquina de destruição em massa, ele é a vingança de Deus, assim, na Terra, e o filme é bem pau-ferro, assim, é um filme bem culhudo pra assistir, assim, e sair realmente, assim, se sentindo realizado com a vida. É um baita de um filme, muita ação, assim, muito bem feita, principalmente, que eu acho que isso é uma das coisas que falta ultimamente no cinema de ação. Cenas de ação bem feitas, bem produzidas, bem fortes mesmo. E é isso que o filme traz. Eu acho até que é um pouco assim, não traz muita coisa de novo, vamos dizer assim, na questão do cinema, mas na questão do cinema de ação, ele é uma ótima diversão por uma hora e meia, 1h40 de filme. Quando é que a gente tem um filme de ação de 1h40, ultimamente tudo 2 horas? Esse aí é uma ótima indicação, então, pra você assistir. Outra das minhas indicações de hoje é um jogo pra Nintendo 3DS, que talvez venha a ser futuramente um jogo de celular, que é Pokémon Picross, que
quem viu o trailer pode achar que parece um joguinho bobinho de criança, assim, mas é um puzzle de quebrar a cabeça. É um puzzle muito de quebrar a cabeça. É tipo Campo Minado. Tem tem um gráfico, assim, tipo de 10 quadrados por 10 quadrados, e aí do ladinho diz os números que tem ali preenchidos, e tu tem que adivinhar quais são os números preenchidos. Aí pra isso tu pode ajudar, tu pode pedir ajuda de Pokémons, que tu pega quando tu resolve essas gradezinhas, tu resolve a grade do Pokémon, daí o Pokémon é teu e tu pode usar ele. Eu já tô num lugar que eu não consigo sair, porque tem os gráficos grandes, tem um gráfico tipo de 20 por 10, de 20 por 15, e eu não consigo resolver o gráfico. Porque os Pokémons que me ajudam só podem me ajudar em gráficos de 10 por 10. Aí pra poder seguir em frente eu preciso resolver aquele ou comprar coisas com dinheiro de verdade. Que é o que a Nintendo tá fazendo agora com os jogos do Pokémon. Ela libera jogos Pokémon de graça, tipo Pokémon Rumble World, Pokémon Shuffle, que tá no celular, e Pokémon Picross. Tu baixa de graça e tu joga, mas pra tu seguir em frente no jogo, tu eventualmente tem que gastar o teu dinheiro de verdade pra comprar as coisas. É um jogo extremamente divertido, então eu recomendo pra todo mundo. Se tu não quiser comprar os negocinhos de dentro do jogo, não compra. Simples. Então é isso, gente. Gostaram? E quais dessas coisas que a gente indicou vocês já conheciam? Qual vocês pretendem ver? O que vocês indicam? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esquece de dar joinha, compartilhar nas redes sociais, se inscrever no nosso canal pra ver mais dicas, recomendações, mais vídeos das Marias, mais gameplay dos meninos, mais reviews. 2016 promete. Feliz ano novo!